Hoje eu vou falar com você, que é fã do volume baixo de treinamento, que acha que essa é a melhor saída para hipertrofia, e com você também, que fica socando cada vez mais séries no seu treino, achando que isso vai ser a sua salvação. Ou seja, com vocês, dos extremos. É com vocês que eu quero conversar hoje. E assim, fiquem comigo até o final, porque no último vídeo que eu fiz, falando de volume baixo, teve um montão de hater ali nos comentários. Convido inclusive vocês para assistirem. Só que a galera sequer viu a minha conclusão. Então eu garanto para você que se você ficar comigo durante esse vídeo, você vai concluir coisas que eu tenho certeza que você não concluiu anteriormente. Então venha com a cabeça aberta, porque daqui você terá muito mais conhecimento para que você tome as suas decisões de forma mais independente em relação ao seu treino e não fique refém de influencers daqui do Brasil que pegam ideias de gringos, né, trazem para cá e basicamente um vai replicando o outro sem muita reflexão, que é mais ou menos isso que acontece, por exemplo, com a galera que fala de volume baixo, tá? Não só desse tema, mas, por exemplo, com a galera que fala de volume baixo. Começando sobre o porquê volume baixo funcionaria. Qual é a hipótese do pessoal que defende volume baixo de treinamento? Onde essa ideia nasceu? Normalmente as ideias surgem de dois campos dentro do treinamento, né? Surgem do campo dos bodybuilders que vão testar algo, eles acordam com alguma ideia, não tô zoando os caras, tá? Mas de alguma forma ali eles acham, eles querem testar algo no próprio corpo, testam, pode ser que dê certo, pode ser que não, isso começa a ser debatido. Ou então do campo acadêmico, com alguns pesquisadores levantando hipóteses, e aí quando eles confirmam ou não, hoje em dia, principalmente com a internet, essas ideias começam a ser disseminadas nas redes sociais. Um desses pesquisadores, que é o cara que muitas das vezes é citado para falar do volume baixo, é o Chris Birdsley. Então ele é um pesquisador que posta bastante aí no Instagram, e ele começou a trazer a ideia de que volumes menores de treinamento seriam melhores aproveitados pelo seu corpo. Qual é essa ideia, tá? Então nós temos alguns estudos mostrando o seguinte, que quando a pessoa faz uma série e compara essa única série pro músculo com duas ou três séries, a hipertrofia quase que dobra, uma hipertrofia muito potencializada a fazer duas a três séries em relação a fazer uma série. Porém, quanto mais séries são adicionadas nesse pacote, 5, 10, 15, 20, a hipertrofia ela não segue numa linha diretamente proporcional. Ou seja, para cada série adicionada, além dessas séries iniciais, a hipertrofia vai perdendo força, ela vai perdendo potência. Então, logo, as pessoas começaram a pensar, né, esses pesquisadores. Bom, então calma lá. Então, se a gente tem as primeiras séries que são efetivas aqui, será que essas séries adicionais elas realmente são necessárias? Já que essas primeiras séries aqui são séries que realmente a hipertrofia está acontecendo? Então, essa é uma das linhas. Isso é verdade mesmo, tá? Isso é verdade. Conforme a gente vai adicionando séries, já tem muitos papers mostrando isso, a hipertrofia ela não é tão potencializada em relação à hipertrofia das séries iniciais. Além disso, ficou muito famoso aqui, choveu de hate, criticando o meu vídeo, né? Falando sobre fadiga no sistema nervoso central, que fazer muitas séries fadigaria o sistema nervoso central e isso atrapalharia muito a hipertrofia. Então, falei sobre o primeiro ponto, esse é o segundo, que o pessoal do low volume defende, dizendo que realmente quando você faz muitas séries, você fadiga o seu sistema nervoso central. De forma muito simples. A partir do momento que você tem essa fadiga a nível central, você consegue comunicar melhor, passar de uma forma menos eficiente o sinal elétrico, né, entre os neurônios, e esse sinal elétrico chegaria na musculatura e faria com que a musculatura contraísse. Só resumindo a ópera aqui. Então, quando você tem uma fadiga no seu sistema nervoso central, todo esse sinal, toda essa cascata neural, ela seria prejudicada. Então você não conseguiria recrutar tão bem os seus músculos. É isso que essa fadiga geraria. E quando você começa a colocar cada vez mais séries, outra coisa que faz isso, reduzir intervalo de descanso, levar uma série com muitas repetições, fazer muitas repetições dentro de uma série, o que aconteceria é que você aumentaria
essa fadiga no seu sistema nervoso central. E isso é uma verdade. A fadiga no sistema nervoso central acontece. E ela não acontece apenas de forma aguda, ou seja, ela não acontece apenas durante o treino. Ela acontece nos dias seguintes. Tem estudos mostrando em que quando a pessoa faz, por exemplo, um agachamento até a falha com mais séries, e até mesmo quando ela utiliza mais repetições, 12, 15 repetições, ela tem uma fadiga no sistema nervoso central que pode perdurar dias. O que isso significa em termos práticos? Significa que se o sistema nervoso central está fadigado, essa pessoa, como eu falei, ela perde a capacidade de recrutar com muita eficiência aquele músculo que foi utilizado. E recrutar esse músculo é um dos pilares para a hipertrofia muscular. Então, se você tem alguém que está muito fadigado em relação ao sistema nervoso central, é uma pessoa que vai perder essa capacidade de recrutar esses músculos e ela perde um dos pilares aí para a hipertrofia. Entendem o problema? Então, a linha do volume baixo é uma linha muito convincente. Só por esses argumentos aqui que eu acabei de dar para vocês, é uma linha que já justificaria a gente abrir os olhos e falar assim, não, calma lá, então eu vou treinar com um volume mais baixo de séries, porque um volume mais alto, pô, não tô tendo um ganho proporcional em relação às séries iniciais. Tô fadigando meu sistema nervoso central. Além do sistema nervoso central, tem uma fadiga periférica envolvida, né? Que é aquela fadiga nas estruturas musculares. Quem aí já ouviu falar de íons de cálcio, né? Todo mundo tem medo dos íons de cálcio, que a partir do momento que tem esse influxo desses íons de cálcio na nossa musculatura, o que acontece é que isso pode gerar dano muscular, a inflamação aumenta. Se você não escutou sobre isso, é só dar uma pesquisadinha que você vai achar com facilidade. Isso tudo vai formando uma fadiga não apenas central, mas periférica, que vai fazendo com que o seu músculo perca performance e a sua hipertrofia possa ser menos potencializada conforme você adiciona séries. Perfeito? Então, todos esses mecanismos de fadiga e esses estudos mostrando que essas séries adicionais, elas só têm uma vantagem até um determinado limite, a partir daí você não tem uma mesma proporcionalidade, fazem com que a galera do low volume fale assim, pô, calma lá. Então não vamos fazer mais séries, porque vai fadigar tudo. Não tem porquê, eu só vou ficar cansado, vou ter um nível de hipertrofia muito similar, né? Sem falar de outros estudos, eu citei no vídeo anterior, comparando um volume mais baixo de séries. Por exemplo, pega lá 5 a 8 séries com volume intermediário, 12 a 15 séries com volume mais alto, 20 e poucas séries até 30. E muitos desses estudos mostram que o volume intermediário e o volume mais alto têm uma efetividade muito parecida. Então, quando a gente começa a associar todas essas ideias que eu trouxe a esses estudos, aí a gente começa a pensar assim, né? A galera do volume mais baixo. Não, então realmente, talvez treinar com volume mais baixo, ou no máximo esse volume intermediário, olha que aqui que eu tô, né, até indo um pouco além, porque a maioria da galera que fala do volume baixo, fala de volume baixo mesmo, né? Nem fala do volume intermediário. Isso começa a fazer sentido. E realmente, tudo isso tem sentido, tem muito sentido. Qual é o problema atrás disso? O problema é você pegar esse dado, ó, teve fadiga no sistema nervoso central. Realmente, quando você adiciona mais séries, você não tem uma resposta proporcional. Teve fadiga periférica. Quando você pega esse dado e você extrapola, é isso que a maioria faz, beleza? Então o que a maioria faz? Pega esse dado e fala assim, não, calma lá. Então eu não vou nem tentar treinar com um pouco mais de séries aqui, porque eu não teria nenhum resultado. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Realmente, como eu falei, quando você adiciona séries, você perde potência. Mas isso não significa que não tem algum nível de ganho. Tem ganho, só que esse ganho é cada vez menor. Então, pode ser que você esteja, quando você faz pouquíssimas séries, poucas séries, deixando algum nível de ganho na mesa. Esse ganho que você está deixando na mesa é o mesmo ganho que você está tendo, na mesma proporção do ganho que você está tendo fazendo menos séries? Não, não é. Mas pode ser algum ganho que é significativo. Esse é o ponto mais importante aqui, tá? E aí, o que eu prego? No que eu acredito? Já que no estudo anterior, no vídeo anterior, eu já citei um monte de estudo mostrando sobre a possibilidade de você fazer mais séries e você ter uma boa resposta. O que eu acredito é que os indivíduos podem se beneficiar de forma distinta entre mais ou menos séries. É isso que realmente os estudos mostram pra gente. E que tem indivíduos que podem responder melhor com menos séries e tem indivíduos que podem responder melhor com mais séries.
tem uma variabilidade. Inclusive, tem estudo mostrando que dependendo da quantidade de séries que você chegar, você pode encontrar o famoso U invertido, que é aquelas pessoas que adicionam tantas séries que em determinado momento ela tem uma perda de hipertrofia. Olha isso, ela tem uma perda de hipertrofia por colocar tantas séries. Então, tendo dito isso, que as pessoas vão responder de forma diferente, eu sugiro que você teste. Como você vai testar? O que você vai fazer para testar de forma prática? Muito simples. Pega o volume que você faz hoje. Então, você está fazendo uma quantidade de séries, certo? Você vai fazer o seguinte: você vai avaliar, tira uma foto do seu físico hoje, tira uma foto na frente do espelho com uma boa luz, em diferentes ângulos, tira uma foto do seu físico hoje e daqui a 8 semanas, com você progredindo os pesos, progredindo a quantidade de repetições dentro da mesma quantidade de séries que você faz, eu quero que você veja como o seu físico está. Seu físico melhorou? Se você não tiver ninguém para fazer uma avaliação física de fato em você, essa é uma excelente forma. Seu físico melhorou nas fotos? Como que está o seu sono? O seu sono está bom? Seu nível de recuperação entre os treinos está bom? A sua aderência está boa? As suas dores musculares, elas estão se recuperando bem? Muito bem. Então, se tudo isso for uma resposta positiva, isso mostra que o volume que você está fazendo de treino é um volume que está adequado para você. Inclusive, você pode experimentar fazer um pequeno incremento, um incremento de 5, 10, 15% do volume de séries que você está fazendo, tentar aumentar um pouquinho. É claro que você não vai aumentar todas as séries nesse percentual, você vai aumentar nesse percentual as séries, por exemplo, dos músculos que você mais quer melhorar. E aí o que você vai fazer? Você fez um pequeno aumento, um aumento coerente. Você vai documentar isso daí. Você vai ver se o avanço do físico continuou melhorando o físico? A sua aderência continua boa? Você continua progredindo suas cargas? Você continua progredindo suas repetições? Sua recuperação, como eu falei, tá legal? Muito bem, se a resposta for positiva, isso mostra que o seu físico respondeu bem a um acréscimo de volume de treino. Mas sabe o que pode acontecer? Pode acontecer de você fazer um acréscimo de volume de treino ou nem fazer um acréscimo. Pode ser que seu volume atual de treino não esteja permitindo que você progrida suas cargas, não esteja permitindo que você aumente a quantidade de repetições, que você não está se recuperando bem, seu sono está todo cagado. Aí são indícios de que o seu volume está além da sua capacidade de recuperação. Então eu recomendo que você faça uma redução nesse volume e avalie por mais 8 semaninhas. Veja do jeito que o seu físico está respondendo. Então eu sugiro que você teste qual é o melhor volume que vai ser o mais adequado para você. E para testar, você precisa monitorar. Monitorar suas cargas, monitorar suas repetições, e para isso você precisa de ferramentas. Eu utilizo uma planilha que eu fiz do zero, em que eu consigo, através dela, entender qual exercício eu estou progredindo mais, qual exercício eu estou progredindo menos. Com esses gráficos detalhados ao longo da semana, eu tomo as melhores decisões, se eu vou manter um exercício, se eu vou precisar substituir algo, se eu vou reduzir ou se eu vou aumentar a quantidade de séries. É exatamente a ferramenta que eu uso para tomar as decisões sobre o meu treino e as decisões sobre os treinos dos meus alunos. E eu vou te disponibilizar ela aqui no link na descrição. Você vai gastar merreca com isso e vai mudar o jogo para você. Para você aí que quer ter mais resultado e fazer as melhores escolhas sobre qual volume de treinamento utilizar, você precisa disso. Mas voltando, uma coisa que falaram para mim nos comentários lá, né? Não, mas é porque se o indivíduo ele sabe treinar, se ele é alguém realmente treinado, se ele faz as séries até a falha ou até próximo da falha, ele não precisa de muitas séries para ter resposta, ele já vai ter uma excelente resposta com poucas séries. É verdade. Esse cara que sabe treinar, ele vai ter uma resposta muito boa com menos séries, ele aproveita melhor cada uma das séries. Mas, novamente, os estudos não mostram pra gente que esse cara não poderia ter nenhum benefício adicional colocando um pouquinho mais de séries ali. Esse benefício, como eu falei pra cacete já isso daqui aqui, não vai ser um benefício tão grande quanto das primeiras séries, mas ele pode estar deixando algum ganho na mesa, ou pode não estar deixando, pode não estar deixando. Como que ele vai saber isso? Testando, testando. Então, o meu papo pra você aqui hoje, a minha ideia para você é, eu quero que você teste o seu volume de treino. Volumes mais baixos podem funcionar, eles têm um embasamento, que é um embasamento importante. Mas quando a gente vai analisar os estudos, inclusive eu trouxe um aqui para vocês, que é uma meta-regressão, tá?
incluindo aqui mais de 60 estudos. Então, meta-regressão é um modelo matemático, não vou entrar muito nisso, mas é um estudo complexo. Para a galera aí que falou que os estudos são mal feitos, né, que o problema é que os estudos vão analisar a hipertrofia e analisam num ponto que tem edema e o edema pode se confundir com hipertrofia. Concordo. Muitas das vezes, o ponto em que os estudos vão medir a hipertrofia é um ponto em que a hipertrofia pode ser confundida com edema, que é um acúmulo de fluido ali basicamente no músculo, por um processo inflamatório, pelo dano e tudo mais. Realmente tem falhas metodológicas nos estudos, mas não são todos que são assim, tá? E esse estudo aqui mostrou pra gente que mesmo em indivíduos mais treinados, por exemplo, realizar uma quantidade um pouquinho maior de séries. O que é um pouquinho maior? Tá? O que é um pouquinho maior do que os estudos estão mostrando? Então, a gente tem um efeito ali que é suficiente para gerar hipertrofia de 4 séries, aí tem um efeito que a gente tem a máxima eficiência em hipertrofia, que é 5 a 10 séries na semana, e aí a gente vai aumentando essa quantidade de séries e o efeito da hipertrofia ele vai reduzindo, ele não é diretamente proporcional, mas ainda tem algum ganho de acordo com essa meta-regressão, entende? Então, como eu falei para vocês, testem e aí depois vocês me contem. E para você que quer monitorar, que quer entender em gráfico o que está acontecendo com você conforme as semanas passam, ver quais são os exercícios que você está progredindo mais, quais são os exercícios que você está progredindo menos, analisar tudo isso, ter isso na palma da sua mão para que você possa tomar as melhores decisões, eu estou disponibilizando a minha planilha de controle de carga de treinamento. Vou deixar o link aqui. Se você realmente quer ter resultado, acompanhar os seus próprios dados e não ficar na mão de falácia de influencer aqui do YouTube e de outras redes sociais, adquira isso daqui e vai monitorar o que você está fazendo. Eu garanto que vai mudar o jogo para você. A gente se fala no próximo vídeo.